بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. Esse é o quarto dars na explicação do último juz do Coran, juz Amma. ونحن بسورة النازعات na segunda sura. Começamos com a sura Amma, Naba, e agora a segunda sura, sura النازعات. ووصلنا إلى قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى إلى آخر القصة. Não sei se alguém lembra o nome da sura, Nazi'at. O Allah Azza wa Jal começou essa sura jurando pelo Nazi'at, o Nazi'at gharqa. Não sei se alguém lembra o significado de Nazi'at, porque a gente vai precisar desse significado aqui. Al-Malaika, mas é uma sifa lil-Malaika. An-Nazi'at اللي بتنزع. النازعات هي الصورة بدها تحكي. نحن قلنا انه هذا القسم esse começo dessa sura com jurando por النازعات é porque a sura inteira, o nome da sura é Nazi'at. Então assim, vai vir coisas que tem a ver com Nazi'at. Nazi'at قلنا نحن arrancar ou tirar com força ou puxar com força. كل هذا النزع بيقولوا الأخذ بقوة، que é você arrancar, tirar بقوة. وقلنا انه principalmente Nazi'at pode entrar em vários significados, mas قلنا نحن principalmente as almas, e principalmente قلنا Nazi'at dessa forma assim, as almas dos incrédulos, de quem não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, quando é tirado a alma dela, tirado dessa forma, com força, arrancando, com dor, com sofrimento, tudo isso هذا بمعنى النزع. فهون نحن حكينا طبعا o começo da sura, não vou repetir porque a gente já falou duas vezes. Chegamos na parte que fala sobre a história de Sayyidina Musa alayhi salam. وقلنا que Allah Azza wa Jal colocou aqui, Allah Azza wa Jal não coloca nada assim, sem significado algum. Às vezes, quando a gente não entende algo, você vê assim, vem vindo falando sobre um assunto, aí de repente fala de uma outra coisa. Aí quem não entende muito bem acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se vocês começarem a ler قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الأصل agora todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui. فإذا هم بالساهرة, تعرفوا شو معنى فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة, tem que todo mundo estar sabendo agora o que é الزجرة الواحدة. زجرة واحدة يعني شو؟ الصيحة, صيحة واحدة. فإذا هم بالساهرة, بالساهرة بأرض المحشر. الساهرة ele está todo mundo reunido num lugar só. Todo mundo reunido para prestação de contas. Allah Azza wa Jalla aqui está falando sobre o dia do juízo final, os acontecimentos nesse dia, e ele jura que vai acontecer. E aí de repente بيقول لك هل أتاك حديث موسى إذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. طيب o que tem a ver a história de Sayyidina Musa com o Sahira, com Nazi'at, com o dia do juízo final, com esse puxar ou arrancar? O que tem a ver tudo isso?
بدنا نفهم. خلينا بس نحكي شوي. só deixa eu falar um pouquinho sobre essa história. طبعا الله بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Allah Azza wa Jal fez ou falou diretamente com Sayyidina Musa alayhi salam, é o profeta que foi chamado Kalimullah Azza wa Jal. Quem falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Musa, ele recebeu a revelação divina de Allah subhanahu wa ta'ala para ele. Shuqallu Allah Azza wa Jal bilwadi al-muqaddas tuwa. Eu não quero assim, tem muitos detalhes a ser falado, mas não é o nosso assunto, eu não quero falar muito em detalhes sobre Hadith Musa, o nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas tuwa. Aí Allah Azza wa Jal qallu idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah qallu, deu a mensagem para ele, deu essa responsabilidade para Sayyidina Musa alayhi salam. Qallu, você vai até Fir'aun, você vai ir para o maior ditador que existe na história, a pessoa mais criminosa talvez que existia na história naquela época, e ele tinha força. Faraó era assim a potência. O Egito naquela época era uma potência muito grande. O Faraó era assim, era uma força que quando ele saiu atrás de Musa, vocês sabem da história, que ele saiu atrás de Musa alayhi salatu wassalam, Sayyidina Musa alayhi salam, quando ele fugiu de Faraó, eles fugiram, e quando chegaram naquele lugar que o mar estava na frente deles e o exército estava atrás. Só para a gente imaginar um pouquinho da força. قال سيدنا موسى com Bani Israel, esses que fugiram, بالتفاسير بتقول eles eram 620 mil pessoas. 620 mil é muito. 620 mil pessoas. شو بيقول الله عز وجل بالقرآن؟ بيقول فرعون شو قال؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Esses 620 são assim pouca gente. Shirdima qaliluna, não é nada, isso aí são pouca gente que está fazendo tudo isso, todo esse problema e estão fugindo. Imagina o que era Faraó, o qual que era a força. بيقولوا في بعض التفاسير بتقول que quando Faraó saiu atrás deles, قال أخذ معه ألف فرس, ele levou com ele 1 milhão de cavalos, só 1 milhão de cavalos só para ir atrás de Musa alayhi salam. Imagina o quanto que era o exército, quanto toda a força dele, tudo خلاص هو ele ajuntou e reuniu toda a força que ele tinha. فهذا كان فرعون naquela época, إنه طغى. فالله عز وجل quando mandou para Sayyidina Musa ficou com medo de o que ele pode fazer comigo se eu chegar, Faraó, quem fala que ele é Deus e fala para as pessoas adorarem ele, eu chegar para ele e falar que eu sou um profeta e adora Allah subhanahu wa ta'ala. Musa ficou com medo e ele tinha toda essa força. فالله عز وجل قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. قال له Allah Azza wa Jal قال له لسيدنا موسى, quando você chegar até ele, قل له هل لك إلى أن تزكى. Yani, se a gente for parar aqui só para assim, tirar as lições dessa aí, assim, é muita coisa que dá para aprender aqui. A primeira questão, شوفوا الله عز وجل بس بعث سيدنا موسى عليه السلام, ele enviou سيدنا موسى عليه السلام, قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Fale para eles, e aqui ele falou o que é o qawl al-layyin. Ele falou, Allah Azza wa Jal قال له لسيدنا موسى, ele falou assim, você chega e fala com ele palavras assim, palavras bonitas, palavras que cativam ele, palavras que pode assim fazer ele acreditar, ou fala assim de uma forma cativante com ele. لين كن لين معهم. mas شوفوا الله شو قال الله قال لعله يتذكر أو يخشى. quem sabe لعله, ele lembra, ele volta, ele ouve o que você está falando para ele ouve o seu conselho. طيب, se vocês pensarem um pouquinho, só الواحد لازم يفكر بالآيات. Allah Azza wa Jal não sabia que ele não ia acreditar? Sabia.
Sabia, Allah sabe dos resultados, não é? Sabe de todos os resultados. Por que Allah Azza wa Jal veio e falou para Sayyidina Musa, ya Musa, روح faz isso, بل que بيآمن معك وهو مش رح يآمن. Vai e fala para ele de uma forma assim correta, ou fala com ele de uma forma assim leína, para você, quem sabe, Allah me falou, quem sabe, Sayyidina Musa não sabia, ele está obedecendo a ordem, mas Allah sabia que ele não ia obedecer. Para ensinar para a gente algo, para ensinar, Allah hatta bil Quran hatta nahna nata'allam. A gente precisa seguir isso daí. A gente precisa seguir esse caminho. Mesmo às vezes, assim, se a gente fosse andar numa certeza, eu não vou falar porque certeza ninguém vai ouvir. Eu não vou dar o conselho porque certeza ninguém vai pegar esse conselho. Ou eu não vou falar porque ninguém vai seguir. Khalas, deixa. Se a gente fosse seguir esse pensamento, Allah Azza wa Jalla nem enviaria nada para ninguém, nem enviaria os profetas, e nem... Porque, khalas, aí vai, cada um vai, para Allah sabe de tudo, ele pega e faz o julgamento de cada um conforme ele sabe, conforme o conhecimento dele, mas não. É outra questão. Uma outra questão. قال له فقل هل لك إلى أن تزكى. القول اللين هو هون. قال له, fala para ele o que você acha. Olha o jeito que Allah Azza wa Jalla علمه لسيدنا موسى. O que você acha? هل لك عم يطلب رأيه. O que você acha? أن تزكى, de você se purificar, de você se purificar طبعا do que? Se purificar do que? تزكى هو التزكية هو الطهارة من النجاسات, وهون بمعنى الطهارة من الشرك. Aqui o significado de هل لك إلى أن تزكى, não você se purificar da idolatria que você está vivendo, de você falar que você é Deus, de você falar que você é Allah. Mas olha a forma que Allah Azza wa Jal قال له لسيدنا موسى, disse para Sayyidina Musa falar com Firaun. Vamos نتعلم, نحن كمان a gente aprende mais uma questão importante, a questão de você falar com cada pessoa na posição que ele está. Firaun era um rei, era o líder, liderança máxima lá, o governante de tudo. Allah bas qallo, não chega e fala com ele com arrogância ou ignorância, fala para ele assim, fala com ele com respeito. Takallam ma'ahu kalam al-muluk, fala com ele como se você tivesse falado com um rei, com uma autoridade. Por quê? Porque o Islã é assim. Então, assim, o Allah tem alguém de posição vindo aqui, a gente trata ele de uma forma mais... Já que veio o mufti aquele dia. Min al-mufti, né? Não, a gente precisa assim, o Islã ensina a gente a tratar as pessoas conforme as pessoas são, cada um na sua posição. Hatta Firaun, o criminoso, Allah qallu li Sayyidina Musa alayhi salam, trate ele dessa forma, para ensinar para a gente. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele tratava cada um, ele mandava para os reis com todo respeito, falando com os reis. Quando Ija'ala Mecca, ele chegou em Meca, o Abu Sufyan ainda não era muçulmano, Abu Sufyan era o líder de Meca, gostava de liderança, gostava de ser falado o nome dele, gostava... Isso assim, se a gente aprender a falar com cada um conforme ele é, quem gosta de liderança, você dá para ele o que ele gosta, e quem gosta de ser falado, isso é uma forma de você saber falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, cativar as pessoas, trazer as pessoas do seu lado, cada um com a sua chave dele. Allah falou, use essa chave aqui, não chega lá e fala para ele, ta'ala almak, vem, deixa que eu te ensino, e deixa que eu te purifico, e deixa, eu vou te guiar, você está perdido. Não, fale com ele de uma forma que ele possa atender o seu chamado. فقال له وأهديك فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Então, eu vou te purificar, eu vou te guiar, eu vou te encaminhar para um caminho que vai chegar ao seu Senhor. Também isso tem um significado.
فقال له eu vou te falar para você. Não, عم بيقول له eu estou falando pelo seu bem. وهذا الداعي هيك. Qualquer pessoa que vai seguir o caminho dos profetas, que é o caminho da divulgação, que é o caminho da da'wa, que é o caminho de você ensinar para as pessoas a religião, ele tem que seguir o caminho de ter dó das pessoas, da base dele ser o quê? A misericórdia. Eu quero falar porque eu estou com dó do que pode, as consequências que pode acontecer com a pessoa que não seguiu o caminho. Eu estou falando porque eu quero o bem da pessoa que está recebendo isso. Eu não estou falando, quando a gente fala aqui, quando o Shaykh fala, ou qualquer pessoa que fala, ninguém está falando aqui para a gente fazer, mostrar quem que é melhor, ou quem que não é melhor. Quem está falando, quem está passando um conselho, uma mensagem, ele está passando baseado no que ele quer o bem das pessoas. Ele quer o bem de quem está recebendo essas mensagens. فهذا سيدنا موسى عليه السلام ele foi e ele se esforçou e ele fez de tudo. قال له فأراه الآية الكبرى. Ele trouxe para ele os milagres. Ele jogou o cajado, ele colocou a mão no bolso e tirou, e aí saiu iluminada, saiu branca a mão dele. Ele tentou de falar de uma forma, de outra, aconselhar e falar. Tentou, ele fez de tudo. Quem sabe ele acredita. Mas, subhanallah, Allah Azza wa Jalla ما كتبش قال فكذب وعصى. O resultado de tudo isso, طبعا, foi que ele não acreditou, desobedeceu. أدبر يسعى, saiu correndo. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Saiu correndo. Hashara, fanada, ele chamou as pessoas, reuniu as pessoas, começou a chamar todo mundo, vem, todo mundo se reúne. E aí ele disse aqui uma palavra, Qala ana rabbukumul a'la. Depois que ele recebeu a mensagem de Sayyidina Musa, depois que Musa veio até ele, conversou com ele, mostrou os milagres para ele, e ele viu tudo na frente dele, mas a teimosia dele era tão grande que ele reuniu as pessoas, em vez de falar uma coisa, ele veio e falou para eles assim, eu sou o maior Deus de vocês. Ana rabbukumul a'la. وهذا بعد ما قال بالتفسير تفسير ابن كثير بيقول انه a primeira vez ele falou assim, a primeira vez lá cita السورة بس قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. Eu não sei de um Deus a não ser, assim, pode ter, mas eu não conheço ninguém a não ser eu. Ele falando dele mesmo. ما علمت لكم من إله غيري. فقال ابن كثير بيقول ninguém falou nada, ninguém veio contra ele. قال depois de 40 anos ele veio. Como ficou tudo certo, ele falou que ele é Deus e falou que não conhece outro Deus a não ser ele e tal. E aí ele veio e falou para eles assim, agora ele subiu. Qala ana rabbukumul a'la. Ana sou a divindade maior aqui a ser adorada, sou eu. Ana sou Deus aqui para ser adorado. فالله عز وجل بيقول طبعا هون باختصار الله بيقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Allah Azza wa Jal akhadhu. طبعا a história todo mundo conhece, é o que eu comecei falando, que chegou numa hora lá no Ben Sayyidina Musa o Firaun, que eles começaram a discutir e tal. Chegou uma hora, ele decidiu que vai acabar com Sayyidina Musa. Dharuni aqtul Musa eu quero matar Musa, eu quero acabar com Musa, acabar com todo mundo que acreditou em Musa. Eu quero matar esses Sahara que acreditaram, esses feiticeiros que acreditaram em Musa. E aí ele saiu atrás, com 1 milhão de cavalos, foi atrás de Musa alayhi salam, e chegaram até aquele caminho que não tinha mais, o mar na frente, o exército atrás. Eles estavam... القصة بتقول انه quando chegaram esses 620 mil que estavam com Sayyidina Musa, chegaram até lá, viram que na frente tem o mar, atrás tem o exército de Firaun. قالوا إن لمدركون. fomos pegos, chegou, não tem mais saída, não tem mais aonde sair. فسيدنا موسى عليه السلام
que tinha al-yaqin billah azza wa jal, que tinha uma crença, uma fé, uma convicção em Allah subhanahu wa ta'ala, قال لهم كلا, não, ainda não acabou. Eu não sei o que pode acontecer. Alguma coisa vai acontecer, eu não sei, mas eu tenho certeza. Inna ma'iya rabbi, eu tenho junto comigo Allah azza wa jal, está comigo. Ma'iya, está comigo Allah azza wa jal. Inna ma'iya rabbi sayahdin, ele vai achar um caminho para mim, ele vai achar uma saída para mim. Eu não sei como, só que vai achar. طبعا فأوحى الله عز وجل, Allah عز وجل revelou para Sayyidina Musa عليه السلام أن اضرب بعصاك الحجر أو أن اضرب بالعصا بالبحر, que pegue o seu cajado e coloca no mar, ou bata na água do mar. Abriu o caminho. A história vocês sabem, abriu o caminho. O Sayyidina Musa com 620 mil, muita gente, pessoas passaram pelo Khalas, sar yabas, a terra do mar ficou, secou, é um caminho para andar, dá para andar. E aí eles andaram e atravessaram para o outro lado. Quando viu o Firaun com todo o exército dele, abriu aqui, vamos ir atrás deles, está perseguindo. Perseguiu ele, entraram no meio do mar. Quando Musa alayhi salam e o povo dele chegaram para o outro lado, Firaun e todo o exército dele estavam todo mundo dentro do mar, lá no meio das duas, da abertura que abriu no meio do mar. Allah azza wa jalla, o que ele fez? Ta'rif al-qissa, todo mundo sabe a história. Ele fechou, voltou, a água voltou ao normal, o mar voltou a se fechar, e aí todos eles, subhanallah, al-qissa بتقول nem uma pessoa de quem estava com Musa alayhi salam se machucou, nenhum veio um pingo de água nele, todos eles. E nenhum dos que estavam com Firaun se salvaram, nenhum conseguiu correr um pouco a mais, conseguiu alcançar ou ficou para trás, todos eles entraram lá dentro. Entraram porque Allah azza wa jal quis dar esse castigo para ele. فأخذه الله نكال, Allah azza wa jal quis ينكل فيه, castigar ele, fazer ele sofrer, fazer ele pagar aquilo que ele fez. فهون نحن نرجع للنزع للنازعات. Allah azza wa jal شو عمل? que ele fez? Ele tirou a alma de milhões, Allahu A'lam, mais de 1 milhão de pessoas incrédulas, pessoas que estavam vindo para matar Sayyidina Musa alayhi salam, em o quê? Em segundos. Mas foi em segundos, Allah azza wa jalla aghlaq, fechou o mar, e aí acabou com todo mundo em segundos, para mostrar para a gente, Allah azza wa jalla, kif Allah bas بدو ينزع أرواح الكفار, como é que ele consegue fazer. Quando Allah azza wa jalla quer mostrar para a gente o quanto ele é poderoso, o que ele pode fazer com quem vem contra ele, qual que é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, ele consegue mostrar para a gente. Então essa história é para mostrar para a gente mais um delil, mais uma prova do que Allah azza wa jalla é capaz de fazer. Para vocês, é mais uma prova para mostrar para a gente, ele está falando sobre o dia do juízo final. Ele está falando isso aqui não é não é natureza, não é algo normal de acontecer. É normal de acontecer, abrir o mar, não é normal de acontecer. Para mostrar para a gente o quanto que Allah azza wa jalla é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso que veio a história, só falei tudo isso sobre a história, só para... vocês saberem a história de Sayyidina Musa, por que ela está aqui no meio, para mostrar para a gente o quanto Allah azza wa jal قادر. وهي السورة بتحكي عن النازعات, سورة النازعات, como é que Allah azza wa jal نزع أرواح فرعون, e todo mundo que estava com Firaun, ele tirou a alma de todos eles em 1 segundo, para mostrar para a gente que ele é poderoso, e ele consegue ressuscitar todos eles, no dia do juízo final, para um julgamento.
E aí Allah بيقول لك هون بآخر القصة بيقول لك إن في ذلك لعبرة. É uma lição, é algo da gente pensar. O Corão كله pensamento. Nós vamos aqui para os dois, os homens e as mulheres, عن pensamento. O Corão, se você não começar a refletir e pensar, não tem. É o Corão. فالله بيقول لك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طبعا أول شيء a primeira questão يعني القرآن هو بيخاطب القلوب. Já حكينا أكثر من مرة نحن. القرآن ele vem para falar assim com os corações. Ele não fala com os ouvidos. Ele não fala assim, não é? O Corão não são palavras normais. Elas entram no coração, mas depende do coração de quem está recebendo esse Corão. É o mesmo Corão que foi lido para Abu Jahl, foi lido para Abu Lahab e foi lido para Abu Bakr as-Siddiq, Umar radiyallahu anhu, mas esse recebeu de uma forma e esse recebeu de uma forma. E agora a gente pode estar falando sobre o Corão, está recebendo de uma forma, não está nem olhando, está lá fora, cada um recebe de um jeito. بتأثر, pensa, reflete um pouco, passa, não está nem aí. إن في ذلك لعبرة. Mas أول شيء هو شو لمن يخشى, os tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais temor, quanto mais fé no seu coração, mais بتتأثر انت, mais você consegue aprender, mais você consegue entender, mais você consegue pensar mais longe. Mas Allah بيقول لك, tudo que ele fala, ele deixa assim bem aberto para você. Por quê? Para você assim ter usar um pouquinho a sua cabeça, você pensar mais, além um pouco, pensar, ligar as coisas. هذا من مميزات القرآن. E aí Allah Azza wa Jal continua falando sobre o dia de juízo final e continua falando sobre as provas que mostram que ele consegue, que ele pode, ele está mostrando para a gente que ele pode ter um dia do juízo final. فبيقول لك الله بعدين أأنتم أشد خلقا أم السماء. Vocês acham que é mais difícil criar um ser humano? É mais difícil criar um ser humano ou é mais difícil fazer esse céu? O céu que existe hoje. طبعا هذا o céu. Hoje em dia a gente, eu acho que a gente aprende muito olhando aí pela يعني حتى o que a gente aprende nas escolas, حتى o que é mostrado para a gente, حتى em documentários e coisas mais científicas. Isso aqui é um espaço, isso aqui não tem fim, isso aqui não. Não, هذا الله عز وجل بيقول شو أأنتم أشد خلقا أم السماء. شو بيقول عن السماء الله؟ وكيف اللي فعل sobre o céu؟ قال بناها رفع سمكها فسواها. هذا esse céu بيقول بآية أخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. Esse céu ele é um teto, como se ele tem um fim. Ele é um teto. Ele é um teto para essa terra, para nós aqui. Ele tem um fim. Então, Allah Azza wa Jalla عم يقول بناها يعني ele construiu, é algo construído que tem um fim, que tem um fim. Mas assim, é tão grandioso, é tão enorme, é tão grande que hoje a gente acha que isso não tem fim, espaço. A gente fala que isso aqui é o infinito. Não, mas Allah fala que é um teto, mas é muito grande, é muito grandioso, é muito perfeito. Allah fez de uma forma assim que não tem defeito nenhum, não tem uma rachadura, não tem um defeito, não tem nenhum lugar. E o mais difícil de tudo isso é que não cai. E não tem pilares para segurar. Tem um pilar para segurar? بغير عمد ترونها, ما فيش عمد, não tem عمود, não tem um pilar que segura. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. Allah Azza wa Jal, com a misericórdia dele, se não fosse com a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ele segura o céu para ele não cair sobre a terra. يمسك السماء أن تقع على الأرض. Ele que segura, خلاص هو قيوم السماوات والأرض. Ele que é o guardião de tudo, ele é o que está segurando tudo, ele é o que cuida de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala. يمسك السماء أن تقع على الأرض. فالله بيقول لك رفع سمكها. Ele fez ela, يعني السماء إلى سمك يعني grossura, é grossa, é alto. رفع سمكها. بالحديث بيقول إنه ما بين الأرض
وما بين باب السماء الأول no no céu tem a porta do céu, que está bem em cima da Palestina, bem em cima do Masjid al-Aqsa, a mesquita do Aqsa, bem em cima dessa mesquita é a porta do céu. قال entre a terra e essa porta lá, مسيرة 500 عام, você anda 500 anos para chegar até lá. É muito longe, é muito grande, é muito grandioso. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. Então quem fez tudo isso, vocês acham que é difícil para ele criar um ser humano e depois matar esse ser humano, fazer ele morrer e depois ressuscitar ele? Isso é fácil, isso não é nada. O que é? أنتم أشد خلقا أم السماء? É muito mais, muito maior, é muito mais difícil, é muito mais esforço, é muito. Para Allah é tudo igual. Para Allah, خلاص إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون. Mas para nossa mente, para a gente se aproximar, Allah, Allah Azza wa Jal, قداش as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. يا الله عز وجل بيقول لك عن الأرض وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش, só para vocês saberem o significado. Alguém بيعرف شو أغطش؟ أغطش ليلها, imagina الليل أغطش أظلم. أغطش يعني أظلم ليلها, يعني ele fez a noite escura, a escuridão da noite. أغطش, هذا بالفصحى إنه أغطش ليلها. E aí ele fala وأخرج ضحاها, do meio da noite sai o dia, o duha, sai do meio da noite. E quando vem a escuridão, vai ficando escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro. Quando a escuridão assim chega ao máximo, o que acontece? بيبزغ الفجر, sai الفجر, بعدين بيطلع الضحى. هذا من آيات الله. والله نحن hoje em dia a gente não pensa assim. Se a gente pensasse só تعاقب الليل والنهار, só esse assim, a noite vai, vem um dia, vem a noite, vem o dia, todos os dias, vai noite, vem dia. Isso que é um sinal para a gente. Se a gente pensasse, ele não está andando, não vai chegar um dia que tudo está andando, a sua vida está terminando, o dia do juízo final está chegando. A gente precisa um pouquinho assim, só pensar um pouco. فالله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بعدين قال والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك دحاها. دحي الأرض, شو يعني دحى الأرض؟ دحى الأرض يعني جعلها صالحة للعيش. دحى الأرض. Mas aí Allah